correção da prova de 2019, que é a primeira prova que está aí no material de vocês. Na questão 1, vocês têm que já saber o nome dos planetas. Então, escrever na linha tracejada o nome dos planetas que satisfaz a condição indicada. Já fizemos um exemplo e assim você já ganhou 0,2 pontos, que está aí, ó. Contém a letra V. Então, vocês vão seguindo as dicas, se cair uma parecida com essa, vão seguindo as dicas do que está dizendo abaixo. Aí aqui, ó, contém a letra P. Qual dos planetas contém, que no nome dele contém a letra P? Somente no nome de Júpiter. Aí aqui na frente, contém a letra S, mas não... Contém a letra S, mas não é Vênus. Então, qual outro planeta que no nome dele tem a letra S e não é Vênus? Só sobra Saturno. Certo? Contém a letra M, mas não é Mercúrio. Então, é quem? Só sobra Marte. E o último... contém duas letras N. Só tem um planeta que tem duas letras N, que é o planeta Netuno. Vamos para a segunda questão. Escreva tem ou não tem depois de cada afirmação. Não pode perguntar a ninguém. Então, vocês vão observar. Pode ser que apareçam outras frases. Então, a gente vai mais pela lógica. A primeira é, a Lua tem ventos? Tá assim, a gente nunca estudou a questão dos ventos em Lua. Então, possivelmente não vai ser cobrado que vocês saibam. Então, a resposta é, não tem. Não tem. A Lua tem oceanos? Eu me lembro que Maria Clara colocou na outra prova que tinha. Mas a gente, nos nossos estudos, nós não vemos essas questões mais aprofundadas de novas descobertas. Então, comprovadamente, hoje, tanto nos livros como nos estudos do quarto ano, não tem. Então, se cair perguntando se tem ou não, aí vocês colocam que não tem. Marte tem marcianos? Isso faz mais parte da cultura popular. Dizer que os extraterrestres que moram em Marte são marcianos, mas comprovadamente não existe vida além da Terra. Então, não tem marcianos. Não tem. E a última, a Lua tem gravidade. Então, assim como a gente sabe, quando sai da órbita da Terra, a gente se depara com a gravidade. Então, a resposta é tem. Pronto, vamos lá para a questão 3. Na questão 3 diz assim, na figura ao lado, que é esta figura aqui, fora da escala, a Terra, a Lua em 4 diferentes posições. Ó. É como a Lua não vai girando, aí ela está em diferentes posições em relação à Terra, certo? E a órbita dela, a órbita é aqui, ó, essa parte onde ela está girando. Como vista bem de cima do plano da órbita da Lua, a Lua da direita não está na sombra da Terra. A pergunta é o seguinte, você só tinha que pintar de qualquer cor o lado não iluminado da Lua nas 4 posições desenhadas. Vamos fazer um exemplo. Digamos que isso aqui seja a Lua. Os raios do Sol vai vir e vai iluminar a Lua aqui. Só que a Lua, ela não deixa que os raios solares passem para esse lado. Então, só vai iluminar este lado da Lua. Este outro lado vai estar no escuro. Então, se aqui nós temos a luz solar, ou seja, os raios que estão chegando na Lua, então, qual parte da Lua, nessa parte aqui, vai estar iluminada? Essa daqui, ó, que está recebendo a luz solar. Essa daqui, ela vai ficar escura. Aqui, ó,
qual parte da Lua? Ela está recebendo aqui, então essa parte vai estar escura. Aqui, ela recebeu luz aqui, então esta parte vai estar escura. Ela recebeu luz aqui, então ela só recebe luz em metade da Lua. A outra metade, ela fica no escuro. Então, essa terceira questão era somente para pintar as partes que iam ficar escuras aí na Lua. Vamos lá. Na questão 4, diz assim: alguns dos pontos luminosos do céu brilham porque têm luz própria, e outros porque refletem a luz do sol. Ao lado do nome de cada astro, escreva luminoso ou, se ele tem luz própria, e iluminado se ele reflete a luz do sol. Um astro ele é luminoso, como já disse aqui, quando ele tem luz própria. Ou seja, qual o astro que tem luz própria? O sol. A Lua, a gente às vezes diz assim, a Lua está iluminando, mas ela não está iluminando, ela está recebendo raios solares do Sol e está transmitindo. Então, ela é um astro, ela é iluminada, porque ela está recebendo e não está transmitindo a própria luz, né? Aí, na primeira questão tem o Sol. Como a gente já disse, o Sol, ele é um astro luminoso, porque ele tem a luz própria. Então, o Sol é um astro luminoso. Netuno, como a gente já viu, ele recebe os raios solares. Então, ele é iluminado pelo Sol. Então, ele é um astro iluminado. Galáxia do sombreiro. Sombreiro vem de chapéu, né? O que é um sombreiro? Aquele chapéu que tem a aba grande. E a galáxia é formada por estrelas. E as estrelas, sim, têm luz própria. Então, as estrelas são... A galáxia do sombreiro é um astro luminoso. E a Caronte também é aquela parte que fica ao redor do planeta Plutão, que não é mais planeta, né? Planeta não, de Plutão, que recebe o nome de Caronte. E também é iluminado, então acho iluminado. Vamos para a questão número 5. Escreva certo ou errado na frente de cada frase. Então, a gente vai analisar bem direitinho. Vamos para a quinta questão. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. Vamos analisar bem direitinho cada uma delas. Primeiro, a Terra tem 2 polos geográficos, o Polo Norte e o Polo Sul. Gente, vamos olhar no globo, né? A gente já estudou, já viu várias vezes que a Terra ela é dividida por esta linha azul, que aqui está representada de azul. A parte superior do globo ela é o Polo Norte e a parte inferior o Polo Sul. Então, a Terra ela tem 2 polos geográficos, Polo Norte e Polo Sul, certo? Então, vamos. Certo. Segunda questão. O Polo Sul está no continente Antártico e Circo Polar Ártico e Circo Polar Antártico. Então, a parte superior, né, a parte dos polos, da extremidade dos polos, em cima é Ártico e embaixo é Antártico. Então, o Polo Sul está no continente Antártico, certo? Certo. Então, é só lembrar, em cima é Ártico e embaixo é Antártico. Terceiro, o plano do Equador divide a Terra em 2 hemisférios, o norte e o sul. É justamente essa linha azulzinha aqui, né, que se chama a linha do Equador. E é através dela que a Terra,
é dividida nos dois hemisférios, norte e sul, como a gente já viu na primeira questão. Então, o que divide em polo norte e polo sul, em hemisfério norte e sul, é a linha do Equador. Então, a questão vai estar certa também. O céu é o que a gente vê nesse universo que fica ao redor, né, que a gente enxerga. O céu, ele foi dividido em 88 áreas chamadas constelações. Então, no céu que a gente vê hoje do planeta Terra, existem 88 constelações. Então, certíssimo, né? Último, o Sol, ele não pertence a nenhuma constelação. A última diz, o Sol não pertence a nenhuma constelação. Bem, esta é certa também. Por que é certa? Porque o Sol, ele passa por todas as constelações, mas ele não para, ele não fica em nenhuma delas. Então, ele não pode dizer que ele pertence a nenhuma. Ele pertencia se ele ficasse nelas, mas ele não fica, ele só passa. Então, o Sol, ele não pertence a nenhuma constelação. Então, a resposta está certa. Vamos lá para a questão 6. Todo planeta gira ao redor do Sol, né? Como já foi observado no cartaz aqui, ó. Que todos eles giram ao redor do Sol, definindo o seu ano e ao mesmo tempo gira, ou seja, rotaciona sobre si, definindo o seu dia. Então, como Marina já explicou antes, quando ele gira ao redor do Sol, define o ano. Quando ele gira ao redor dele mesmo, no eixo dele, então define o dia. Então, a tabela abaixo mostra a duração dos anos dos planetas em dias terrestres e a duração dos dias dos planetas em horas, certo? Então, é importante, quando tiver uma questão dessa, que vocês observem e façam a leitura da tabela bem direitinho. Em cima tem o nome do planeta, na segunda linha é o ano em dias e na terceira linha o dia em horas, para poder responder as questões abaixo. Qual planeta tem o ano mais curto? Então, eu observo a tabela. Na segunda linha, na parte de ano, qual é o menor? 88, 225, 365. Qual deles é o menor? Mercúrio, né? Por que Mercúrio é o menor ano? Porque ele está mais próximo ao Sol. Então, a resposta da letra A é Mercúrio. Nessa questão aí, você vai... Não é, né? Não. Mercúrio. Nessa questão aí, vocês vão ficar atentos à tabela. Geralmente tem a tabela. Qual planeta tem o dia mais longo? Aí agora, ó, eu vou para a linha onde está lá, dia em horas, e vou olhar qual mais longo, qual o número maior. Então, o mais longo é o que vai ter o número maior, que também é quem? Mercúrio, né? 4.222,6 dias, em horas, né? Que é marcado em horas. Então, continua sendo Mercúrio. Então, Mercúrio é o planeta que tem o ano mais curto, mas que tem o dia mais longo. Qual planeta tem o dia mais curto? Então, vou para a terceira linha da tabela e vou lá olhar quem tem o dia mais curto. Então, o mais curto, o menor número, que é quem? Júpiter, que é 9,9 horas, né? Então, Júpiter é o que tem dia é o dia mais curto. Qual planeta tem o dia quase igual ao da Terra? Então, dia, terceira linha de novo. Aí eu procuro Terra, Terra é 24,0. Quem se aproxima mais?
ao lado dele, Marte, né, que é 24,7. O que é uma coisa que está mais aproximado, quem está mais perto. Pode ser mais ou pode ser menos, mas é o que está mais próximo a ele. Pronto. Vamos agora para a 7ª questão. Nela, antes da gente se deter na questão propriamente, vamos entender o que seria o eclipse. Vamos imaginar aqui a Terra, né, como está representada no globo, e que esse seja a Lua. E imaginar que o Sol está aqui, à nossa direita. A Lua, ela também realiza um movimento ao redor, como eu disse, ao redor do seu próprio eixo, como a Terra, e ao redor da Terra. Então, ela gira também ao redor da Terra, fazendo toda essa volta. E a posição dela depende das fases da Lua que a gente conhece. Quando ela está, mesmo assim, entre a Terra e o Sol, a Lua está no meio, a gente disse que acontece o eclipse solar. Quando a Lua faz sua volta e a Terra fica entre o Sol e a Lua, a gente diz que acontece o eclipse lunar. Por isso que é importante a gente saber diferenciar, porque essa questão ela pede justamente isso. Vamos para ela. Em 29 de maio de 1919, às 8 horas e 56 minutos, ocorreu um eclipse solar total. Então, o eclipse solar total. Ou seja, a Lua ela ficou totalmente encoberta. Só que a palavra-chave aí é solar. Ela que vai lhe ajudar a responder a questão. É visível também na cidade de Sobral, no Ceará. Com ele se comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Em 29 de maio de 2019, comemoramos um século deste eclipse. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. A primeira diz: neste eclipse, a Lua ficou entre a Terra e o Sol. Então, eu tenho que lembrar o que é um eclipse solar e um eclipse lunar. Se está dizendo que o eclipse ele é solar, então a Lua foi quem ficou entre a Terra e o Sol. Então, a primeira questão ela está certa. A primeira afirmativa vai ser certa. Porque a Lua ela ficou entre o Sol e a Terra. A outra afirmação diz o contrário. Nesse eclipse, a Terra ficou entre a Lua e o Sol. Então, seria o contrário, né? A Lua viria, daria a volta e vinha para cá. Ó. Então, a Terra é quem ficaria no meio. Então, seria um eclipse lunar. Não seria solar. Então, quando a Lua está no meio do Sol e da Terra, é um eclipse solar. Então, a segunda afirmativa, ela está errada. Errada. Terceira, durante esse eclipse, pôde-se ver as estrelas. Então, não se pode ver as estrelas durante o eclipse solar. Aliás, pode-se ver as estrelas durante o eclipse solar, então é certo. Na última, e por que é que pode-se ver as estrelas durante um eclipse solar? Porque as estrelas elas têm luz própria, então elas não dependem da luz do Sol. Então elas vão iluminar mesmo com o eclipse. Em 29 de 5 de 2019, comemoramos 100 anos desse eclipse. Gente, é só interpretação do texto, porque na própria questão diz que é um século. Então, um século são quantos anos? 100 anos. Então, a afirmação é certa. Última questão. Esse eclipse ocorreu na fase da Lua Nova. Então, como eu disse, as voltas que a Lua dá, ela forma as fases da Lua. Então, é só eu saber que quando a Lua ela está entre o Sol e a Terra, a face dela iluminada
está para o Sol e a face não iluminada está para a Terra, formando, no caso, a fase que nós chamamos de Lua nova. Então, quando a Terra está aqui, a fase é da Lua nova. E quando a Lua está do outro lado, é a Lua cheia. Porque a face dela agora está sendo iluminada pelo Sol. Então, também é certo. Pronto. Na questão 8, agora, já é as questões de astronáutica, certo? Aí diz, em 20 de julho de 2019, comemoramos meio século. Se um século é 100 anos, meio século são 50 anos. Do primeiro pouso na Lua. Nesse dia, os astronautas Armstrong e Aldrin pousaram no módulo lunar Eagle, que é chamado de Águia, na Lua. Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, seguido por Aldrin. 20 minutos depois, os dois ficaram cerca de 2 horas e 15 minutos fora da espaçonave e voltaram à Terra no dia 24 de julho de 1969. As perguntas. Qual das frases abaixo disse Armstrong quando ele pisou na Lua? Ele foi o primeiro a ir lá e pisar na Lua. Aí o que será que ele disse, né? Então aí a gente vai mais por interpretação e vendo a relação que tem em cada frase. Linda, linda, desolação magnífica. A outra, caminhar quase sem peso na Lua não vai ser fácil. Será que ele ia pisar a primeira vez na Lua e ia lembrar disso? É um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Ou Aldrin, tira uma foto minha. Se fosse hoje, acho que ele ia tirar logo uma selfie, né? Ia falar logo, ia lembrar, mas há 50 anos atrás, né? Haviam poucas câmeras, então, aí por eliminação, nós percebemos que é qual? A terceira, que eles estavam felizes, eles eram os primeiros a pisarem na Lua e sabiam que isso ia ser o quê? Um grande passo para a humanidade. Então, vai tirando aí, vai. Então, chegamos a esta conclusão. Vamos para a questão 9. O sucesso do primeiro pouso da Lua foi graças ao poderoso foguete Saturno V, o qual tinha 7 partes, conforme ilustra a figura ao lado. Então, quando falar ilustra a figura, vocês já primeiro observem a figura. Tem 7 partes e elas estão numeradas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E explica bem direitinho quais são essas partes. As partes 1, 2 e 3. Então, eu vou lá na figura e olho. 1, 2 e 3. Então, essas 3 partes são o primeiro, o segundo e o terceiro estágios. E o que é que tem dentro deles? Abre parênteses. Tem motores e tanques. Então, é motor e tanque dentro de cada um deles. E são abandonados quando vazios. Então, eles usam o motor e o tanque dessa primeira parte, desse primeiro estágio. Quando acaba, eles elimina ele e vai para o próximo. E assim, até chegar no terceiro, que é quando ele entra em órbita, né? A parte 7 é a torre de escape. Então, ó, dá 3, que são os estágios. A última, lá na frente, é a torre de escape. E ela também foi descartada no começo da viagem. Então, assim que o foguete foi lançado, a parte 7, que é a torre de escape, também foi descartada. As partes 4, 5 e 6 foram as únicas que chegaram à Lua. Então, todas essas, a 1, a 2, a 3 e a 7, foi descartada. E só chegou na Lua a 4, a 5 e a 6. Aí, depois de observar todas essas afirmações, a gente vai responder as questões. E vai preencher com os números. Você vai dizer se foi a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Qual foi o maior dos estágios? Isso eu observo visualmente.
Qual deles é o maior? Qual deles foi o mais poderoso? Foi o 1, né? Que é o maior. O 1 é o maior. Qual dos estágios foi o primeiro a ser abandonado? Como ele diz, já está na ordem. Então, ele vai eliminando de baixo para cima. Primeiro elimina o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Ele não vai eliminar o terceiro para depois entrar o segundo. Então, é questão também de observação. Então, o primeiro a ser eliminado, lógico, foi o primeiro. Foi o número 1. Qual dos estágios tirou o Saturno 5 do chão? Só é eu pensar, ele não está no chão? E qual foi o primeiro a ser tirado? Lógico, o primeiro também. Qual dos estágios foi o último a ser abandonado? Eu já sei, eu não vou dizer que é o 7. Por que eu não vou dizer que é o 7? Ele disse que ele abandonou o primeiro, o segundo, o terceiro e o sétimo. E só chegou na Lua 4, 5, 6. Mas ele faz uma observação, que a parte 7, ela foi descartada no começo da viagem. Olha a informação importante. Foi no começo da viagem. Então, a 7, ela foi descartada praticamente junto com a 1. Então, se depois foi a 2, a última a ser descartada foi o estágio número 3. Só interpretação de texto, tá, minha gente? Super fácil. Pronto, chegamos na 10ª e última questão. O foguete Saturno 5, né, que é aquele mesmo que foi visto, que estava desenhado aqui agora há pouco, assim como qualquer foguete, é acelerado para cima pela força do empuxo. A força do empuxo é o que dá, quando o foguete sai, não sai aquele fogo debaixo dele, então aquele fogo, aquilo ali, ele dá um impulso, então é chamado de empuxo. Gerada pela ejeção dos gases lançados para trás em altas velocidades. Como lá na roupa do Homem de Ferro. Onde é que fica que sai aquele foguinho também? Não são nos pés dele? Pronto. Quando ele dá aquela força do empuxo, né? Solta aquele foguinho e vocês veem que ele vai voando. Então é semelhante ao foguete. Isso é conhecido como lei da ação e reação. A ação é a liberação dos gases, a reação é os gases explodirem e levar aquela coisa para cima, né? Estabelecida pelo inglês Isaac Newton. Então, nas perguntas, vocês só vão colocar se a afirmativa está certa, um C se ela estiver certa, um E se ela estiver errada. Sobre o foguete, na primeira, né? Sobre o foguete, sempre atua a força-peso, até que ele está no espaço. Então, a força e o peso, né? Ele vai, de acordo, o foguete não vai derrubando as peças, acaba o combustível, aí se acaba, ele libera aquela parte, aí vai para a próxima. Quando acaba, então, vai atuando a força e o peso. Na medida que o foguete vai ficando mais leve, ele vai ganhando mais espaço. Então, está correto. Quando acaba o combustível do foguete, termina a força do empuxo? Sim, né? Que o empuxo não é o que dá a força do foguete subir? Quando termina, quando ele cai, a primeira, a segunda e a terceira fase, que Marina já explicou na questão anterior. Então, acabam os gases que faz com que aconteça essa força do empuxo. Então, quando acontece isso, o foguete já está na órbita. Então, ele não precisa mais de força, né? Então, também está correto. Isaac Newton nasceu no Brasil. Aí eu volto lá na questão em cima. Está dizendo que foi estabelecida pelo inglês Isaac Newton. Então, se está dizendo que ele é inglês, então ele não pode ter nascido no Brasil, que aí ele ia ser brasileiro, né? Então, está errado. Enquanto dentro da atmosfera também atua sobre o foguete a força da resistência do ar, está certo ou está errado? O que é a força da resistência do ar? Pensa aí, quando você vai numa moto, num carro, que ele está parado, você bota a mão assim do lado de fora, não sente nada.
Quando o carro vai em alta velocidade, você mal consegue colocar a mão, não é? Então, isso é a força do ar. Então, quando o foguete vai subindo também, ele também ele sente essa resistência da força do ar. Por isso que o motor do carro tem que ter muita potência para que ele passe por essa força do ar, né? Então, a mesma coisa acontece com o foguete. Então, essa afirmativa também é certa. A força-peso e a de resistência do ar sempre atrapalham o movimento ascendente do foguete. Então, essa força do ar, ela atrapalha que o foguete suba, atrapalha. Por isso que ele tem que ter um impulso certo para que ele consiga furar essa resistência do ar. Então, também está correto. Então, é mais questão de interpretação. Você prestar atenção no que você está lendo. E assim, terminamos a correção da prova do ano de 2019.